неприятные радостно знать обильно пролитое нашими людьми. A Rússia, tomada como espaço geográfico, era predominantemente um espaço agrário. Não tinha nada que pudesse questionar o rei russo. Era o que ele queria fazer e ponto final. O Lenin vai pegar os livros do irmão. Ele vai se interessar por direito e vai encontrar o Manifesto Comunista e o Capital. Советская власть неминуема, неизбежна и в недалеком будущем победит во всем мире. Lenin, Trotsky e Stalin formaram a cúpula do movimento revolucionário. Juntos, traçaram ações que permitiram o êxito do programa socialista. E agora os sovietes, que são sindicatos das fábricas, começam a usar o turno noturno das fábricas para fabricar armas. Se nós nos dividirmos em dois partidos e dermos a ideia de que somos inimigos, mas trabalharmos juntos. A nossa mídia é tendenciosa. Como tem a guerra, esqueceu os Covid não dá mais leitura. Se abre qualquer jornal, Ucrânia, Rússia. A guerra da Rússia com a Ucrânia acabou com o Covid no mundo. Você disse que é um animal político, mas apartidário. Você pensa em disputar eleições? O meu objetivo é disseminar ideias, formar jovens nos nossos institutos, divulgar a causa liberal. As pessoas querem fazer concurso público, querem trabalhar no Estado. Por quê? Primeiro, estabilidade de emprego. Então ele ganha 39 mil, mais auxílio paletó 5 mil, mais babá 5 mil, total 200 mil. Então o establishment trabalhou a vida inteira por conta própria. O meu entrevistado no Contraponto de hoje é empresário há quase 50 anos e recentemente teve uma experiência de 19 meses como secretário especial de desestatização, desinvestimento e mercados do Ministério da Economia do Governo Federal. Há 49 anos, Salim Matar fundou a Localiza com uma modesta frota de 6 Fuscas comprados a prazo. Hoje, a empresa vale 48 bilhões de reais e tem mais de 600 agências nas principais cidades do Brasil, Argentina, Colômbia, Equador e Paraguai. Depois de uma vida inteira na iniciativa privada e uma breve passagem pelo setor público, ele se dedica hoje ao que chama de Projeto Brasil, uma iniciativa pessoal que busca divulgar e implementar as ideias liberais no país. Eu sou Bruno Magalhães e recebo no Contraponto de hoje o mineiro, assim como eu, Salim Matar. Salim, tudo bem? Tudo bem? Um bom dia. Bom dia, Salim. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Assim que você saiu do governo, você não retornou à sua empresa para se dedicar à divulgação de ideias liberais, como você tem dito. Contra quem ou contra o que você tem lutado? Ok, na realidade, quando eu fui para o governo, eu fui no sentido de tentar contribuir, de alguma forma, com a minha experiência acumulada na iniciativa privada, aquilo que eu pudesse ajudar a reduzir o tamanho do Estado brasileiro. E o cargo para o qual eu fui convidado era ser secretário de desestatização, ou seja, vender estatais. Depois de 19 meses eu deixei o governo, porque, como você vê até hoje, está aí o Correios, está aí a Eletrobras, que ainda não foram privatizadas. Ou seja, dentro do governo, o establishment não tem interesse na redução do tamanho do Estado. Apesar de, desses 19 meses, eu e nossa equipe do Ministério da Economia conseguimos reduzir 84 ativos e apuramos cerca de 150 bilhões. O que vem a ser isso? Quando eu cheguei ao governo, me deram um relatório dizendo que o governo federal teria
134 empresas. Olhando mais detidamente, mais minuciosamente, nós descobrimos 698 empresas. Entre as estatais, suas subsidiárias, suas coligadas e suas investidas. Então, 698 empresas. E esse número não era um número público. Só se falava das estatais principais, das Joias da Coroa, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Eletrobras. Então, nós levantamos 698 empresas. Conseguimos vender 84 por 150 bilhões, ou seja, nós reduzimos o tamanho do Estado em 84 ativos e colocamos no cofre dessas estatais ou do governo cerca de 150 bilhões. Nesse ritmo, gastaríamos de 10 anos para poder vender todas essas outras remanescentes 600 e poucas empresas. Sim, mas você relata uma certa resistência que até levou você a sair do governo. Fala mais sobre essa resistência à desestatização no Brasil. Ok, o establishment é composto pelo executivo, pelo legislativo e pelo judiciário. Essa minha passagem pelo governo foi uma decisão que eu tomei e que se mostrou muito benéfica para o meu conhecimento. Foi uma experiência impagável, uma experiência única, porque eu conheci Brasília, conheci as entranhas do poder, conheci a máquina. E essa máquina, esse establishment, não deseja reduzir o tamanho do Estado. E eu fiquei chocado quando eu descobri que o Estado é um fim em si mesmo. As pessoas não estão no governo, ou no judiciário, ou no legislativo para cuidar da população brasileira. Não, não estão. As pessoas estão mais para cuidar do establishment, dos interesses dessas pessoas que vivem no Estado. Então, eu fiquei chocado com isso. E você verifica, por exemplo, a aprovação do fundo eleitoral é uma demonstração de que o establishment brasileiro está preocupado com eles mesmos. Esses 4 bilhões e 900 milhões poderia ser melhor utilizado, por exemplo, eu estava aqui em São Paulo, agora vindo para cá, e vi debaixo do viaduto diversas famílias morando. Se eu fosse um administrador público, numa boa alocação de recursos, eu preferiria pegar 4 bilhões e 900 milhões e retirar essa pobreza da rua, ajudar as pessoas em extrema pobreza. Mas eles preferiram que efetivamente ajudássemos os partidos políticos. Então, os interesses do establishment são cuidar do establishment e não cuidar da população. Esse é apenas um exemplo que eu te dei, mas seriam inúmeros exemplos que a gente verifica que ao longo do tempo os nossos congressistas ou o executivo e até mesmo o judiciário agem em prol do establishment. No caso do judiciário, durante a pandemia, o Brasil sofreu as consequências, como outros países, de um grande índice de desemprego. Implementaram um lockdown, paralisaram o país, gerou desemprego. Então, o Ministério da Economia teve uma ideia sábia, que foi muito produtiva, de reduzir os salários dos funcionários das empresas privadas e, consequentemente, reduzir a carga horária. Então, a redução de carga horária com redução de trabalho fez com que o empregado continuasse tendo seu plano de saúde, seu emprego, mas com uma remuneração um pouco menor. E ele estava com o emprego garantido. Deu tão certo isso que o Brasil foi um dos países que teve o menor índice de desemprego da pandemia. Como deu certo, o Ministério da Economia decidiu fazer o mesmo para o setor público. Vamos reduzir a carga horária, por consequência, os salários, vai sobrar uma massa de dinheiro, essa massa de dinheiro nós vamos ajudar os mais necessitados. Então isso foi ao Supremo. E o Supremo disse não. Não pode reduzir a carga de... não pode reduzir a remuneração do servidor público, ainda que com redução
de carga de trabalho. Isso é constitucional, não poder reduzir salário de servidores públicos é constitucional, está na Constituição. Então, só estou demonstrando aqui que não existiu por parte do establishment interesses em fazer com que, por exemplo, você não viu nenhum projeto do governo de redução de custos. Não aconteceu isso. A iniciativa privada se ajustou para enfrentar a pandemia. O governo, ao contrário, teve que ajudar os estados, as prefeituras, e o fez, claro, de acordo com a política de governo, e injetou dinheiro na economia. Hoje nós sofremos as consequências. Esse dinheiro gerou inflação, gerou desemprego. Então o Brasil está tentando hoje colocar a economia em cima dos trilhos para que a gente possa ir para o caminho da prosperidade. O fato é que, no Brasil, o governo é grande demais. O Estado é grande demais. E absorve todos os impostos pagos pelos cidadãos para custear essa máquina monstruosa. Então, depois que eu saí do governo, eu fiquei tão chocado com o que eu vi, que eu falei, olha, eu não tenho condições de voltar mais para a minha empresa. Eu tenho que, de alguma forma, denunciar isso que eu vi. Então, eu vou pregar que nós devemos ter um Estado menor. Então, deixei o governo em agosto de 2020 e estou nessa pregação, como aqui agora, dizendo que é necessário reduzir o tamanho do Estado e que o establishment brasileiro ele precisa de poder. E reduzir o tamanho do Estado reduz o poder do establishment. Então, o establishment não tem nenhum interesse em reduzir o tamanho do Estado. Então, os pagadores de impostos brasileiros arcam com essa conta enorme. Está aí a discussão do combustível, que o combustível brasileiro está muito caro. Sim, no mundo inteiro o combustível está caro. Agora, lembre que quando você abastece o seu carro, a grosso modo, você está abastecendo o seu carro com 50% de impostos e 50% de combustível. Porque a carga tributária é arredondadamente 50% sobre o combustível. Se os combustíveis estão com preços elevados, por que o establishment, por que o Congresso, por que o Executivo não reduzem a carga tributária sobre os combustíveis? Não há esse interesse. O ministro Guedes está trabalhando para isso, tem um PL, o governo está trabalhando para poder reduzir a carga tributária, mas dificilmente vai ter sucesso. Porque falar em reduzir impostos dentro do establishment seria pecaminoso. Reduzir impostos? Se reduzir impostos, nós vamos ter que reduzir o tamanho da nossa máquina. Nós não podemos reduzir o tamanho da nossa máquina, porque se reduzir o tamanho da nossa máquina, nós vamos reduzir nosso poder. Então, é assim que acontece no Brasil, o que acontece com impostos, combustível elevado e toda essa carga tributária para manter essa quantidade de servidores públicos que nós temos, que são 12 milhões de servidores públicos. Bom, até por ser empresário, você tem o ideal da liberdade. Agora, a sua vocação empresarial, ela foi possível porque lá atrás, como você já contou, o seu pai cortou suas asinhas e não deixou você fazer as aulas de piano que você queria. Pergunta é, a liberdade não é um valor ambíguo? Não. A liberdade é o valor supremo do homem. A liberdade individual, a liberdade política, a liberdade econômica. A liberdade é o maior valor que o homem tem. Desde Bastiat, no século XVIII, ele já falava o seguinte, que a lei bastaria atender 3 requisitos para o homem. 1, como o homem nasceu, ele vive, ele tem direito à vida. Perfeito? Então, se tem direito à vida, por consequência, ele tem que ter o direito de defesa. Senão, o mais forte esmaga o mais fraco. Então, o direito de defesa é um princípio básico do ser humano, para que os fortes não oprimam os mais fracos. Estamos vendo agora uma guerra entre a Rússia, um grande país, forte, com a Ucrânia, um país menor, mais fraco. Então, a primeira coisa é o direito à defesa. A segunda coisa que Bastiat fala é que nós temos que ter
liberdade, direito de escolha. Então, a pessoa pode ser um advogado, um entrevistador, pode ser um motorista, pode ter o direito de escolher o que ele quiser fazer. Ele quer morar em São Paulo, ou quer morar no interior, ou em outro país. É a liberdade que ele tem. Com essa liberdade que ele tem, ele vai estar trabalhando em alguma coisa. E ele vai constituir algum patrimônio. Ele vai ter uma ferramenta, um iPhone, ou uma casa, ou um carro. Então, ele, com o seu trabalho e a sua liberdade, ele conseguiu uma coisa que se chama patrimônio. Pode ser um relógio, pode ser um iPhone, pode ser uma casa. Se ele tem esse patrimônio, da mesma forma que como ele tem a vida e tem o direito de defesa, se ele tem um patrimônio, ele tem o direito de propriedade. Então, a liberdade é fundamental para que o homem possa progredir, crescer. Você verifica que na época de Luís XIV, a expectativa de vida do europeu era 30 e poucos anos. Hoje, a expectativa de vida no Brasil está próximo de 73 anos. E aumentando. Tudo isso só foi possível por causa do capitalismo. O capitalismo, como consequência das empresas buscarem melhores produtos e serviços para o homem hoje tem melhores remédios, ele tem melhor qualidade de roupa, melhor qualidade de transporte, melhor qualidade de um óculos, ele tem mais qualidade. E alguém que forneceu tudo isso para o homem lucrou com isso, que é o capitalismo. Então, o capitalismo proporcionou, graças à ambição, à ganância dessas pessoas que estão no mundo dos negócios, em proporcionar ao homem melhores produtos ou serviços, seja, por exemplo, uma assinatura da Brasil Paralelo. Então, o indivíduo da casa dele, ele tem acesso a uma grande quantidade de conhecimento e informações. E a Brasil Paralelo, então, é uma empresa que presta um bom serviço e, por consequência, tem lucro. Então, graças ao capitalismo, e o capitalismo, o pilar do capitalismo chama-se liberdade. A liberdade de empreender. Então, graças à liberdade que nós temos o capitalismo. E não é à toa que os países mais capitalistas do mundo são exatamente os países que têm o maior índice de liberdade. Então, quanto mais liberdade, mais capitalismo. Quanto mais capitalismo, maior renda per capita. Quanto maior renda per capita, maior qualidade de vida e longevidade. Por isso que os países onde as pessoas são mais longevas são todos países capitalistas. Salim, boa parte dos conselheiros a quem você buscou no começo da sua carreira o dissuadiram de seguir adiante. Não, desiste, não faça isso, que loucura. E você foi passo a passo descumprindo esses conselhos e, enfim, você é o grande empresário que é hoje, boa parte por isso, porque foi encontrando seu próprio caminho. Você, de sua parte, é um bom conselheiro? Ótima pergunta. Eu sempre brinco o seguinte, se conselho fosse bom, seria vendido, não seria dado. De fato, hoje eu entendo perfeitamente por que eu não segui conselhos. Um empreendedor, ele tem uma força interna muito grande. Ele tem um sonho a realizar. Ele acredita na sua ideia. E tudo que se opor à sua ideia, ele vai ignorar. Foi o que eu fiz. Eu ignorei todos os bons conselhos que eu recebi, porque as pessoas queriam o meu bem, gostavam de mim, queriam o melhor para mim, me deram bons conselhos. Mas essas pessoas não tinham a perspectiva que eu tinha do que poderia ser o meu negócio. Então eu entendo que as pessoas tiveram um carinho por mim, me dando conselhos. Não faça isso. Estamos diante de um choque do petróleo, vai acabar combustível e você vai entrar num negócio de aluguel de carros. Então eu entendo porque que as pessoas disseram isso. Mas dentro do empreendedor tinha uma chama muito forte que dizia, olha, esse é o negócio, crises sempre vão acontecer, crises são passageiras. Então eu vislumbrava que esse negócio poderia ser muito grande.
como de fato aconteceu. Daqueles 6 Fuscas usados, hoje são 290 mil carros. E a empresa continua crescendo de uma forma muito ágil. O conselho, as pessoas que nos aconselham são pessoas boas e que querem o bem da pessoa que está aconselhando. Porém, o empreendedor tem uma coisa que o conselheiro não sabe. Aquele sonho, aquela motivação, aquele entusiasmo para com o negócio que ele está montando ou pretendendo montar. Então, nem sempre o conselheiro vai conseguir captar isso do empreendedor. Então, eu sempre digo para os empreendedores, vá em frente, siga a sua intuição. Porque se todo mundo pensasse como eu, talvez naquela época tivesse centenas de milhares de empresas de aluguel de carro. Por sorte, todas as pessoas que eu me aconselhei, ninguém entrou nesse negócio de aluguel de carros. Então, eu diria para você que conselho é bom sim, é bom você ouvir o conselho. Agora, entre ouvir o conselho e você seguir o conselho, cabe ao empreendedor ter esse discernimento. Se eu seguisse os conselhos que eu recebi, eu jamais teria aberto a minha companhia. Então, uma companhia, como eu a localizo, uma companhia que hoje quase 50 bilhões de valor de mercado, é uma companhia espetacular, que foi construída pela teimosia de um empreendedor. Os grandes e bons empreendedores são sempre teimosos. Eles são sempre não muito entendidos pelas pessoas normais. É porque ele tem uma coisa diferente. Ele enxerga a oportunidade de uma forma diferente. Então, eu recebi muitos conselhos, foram úteis, embora eu não os tenha seguido. Mas eu gosto muito de conselho. Até hoje, eu procuro me aconselhar com pessoas. Não significa que eu siga os conselhos, mas gosto de ouvir conselhos. Quando você saiu do governo, você relatou que teve uma certa frustração, que imaginava que dentro do próprio governo, pelo menos, você teria apoio para vender as empresas públicas. Olhando para trás, você não acha que era previsível essa resistência, não? Durante o ano de 2018, soava como música para os meus ouvidos o discurso do candidato Bolsonaro. Ele falava em privatizar, reduzir o tamanho do Estado, falava em fechar a empresa do trem-bala, que a Dilma abriu para construir um trem entre São Paulo e Rio de Janeiro de alta velocidade. Esse trem não foi construído, passaram-se 9 anos, a empresa existe até hoje. Não existe nem projeto de trem-bala, mas a empresa ficou. Por quê? Porque é o establishment. Se você fechar essa empresa, o Estado é um pouquinho menor. Então, nessa empresa tem conselheiros, tem administradores, diretores, tem indicações políticas. Então, não há interesse em reduzir o tamanho do Estado. Por isso que a EPL está aqui hoje. Mesmo com o candidato Bolsonaro tendo dito, nós vamos fechar a empresa do trem-bala, ele não conseguiu. Com 57,7 milhões de votos, Bolsonaro não conseguiu fechar a EPL. Essa empresa está no Ministério da Infraestrutura. Quem é responsável por ela no Ministério da Infraestrutura depende do ministro querer ou não fechar ou vender essa empresa. Mas, Bolsonaro, enquanto candidato, falava uma coisa que eu gosto muito. Nós vamos tirar o Estado do cangote do cidadão. Eu adoro essa expressão. Para mim, é uma das expressões mais marqueteiras que eu já vi na minha vida. Tirar o Estado do cangote do cidadão. Porque o Estado brasileiro é exatamente um Estado que está no cangote do cidadão. Então, com aquele discurso, e ele tendo sido eleito, e depois de sofrer bullying durante um ano do Paulo Guedes, eu resolvi aceitar o desafio de vender estatais. Então fui com toda a motivação para o governo, com muita vontade de realizar, de deixar um legado, e aceitei esse cargo. Deixei sim um legado. 150 bilhões a menos de Estado, 84 empresas a menos de Estado. Então a iniciativa privada ficou maior devido ao nosso trabalho. Meu, do Ministério da Economia,
e de outras pessoas do governo. Porém, o que aconteceu? O discurso do presidente não aconteceu. Porque um presidente que não tem a maioria do Congresso não consegue governar. Então, passaram alguns projetos do governo, sim. Reforma da Previdência, espetacular. Passou a lei do saneamento, passou a liberdade econômica. Então, passaram, sim, bons projetos. Mas nem todos. Da pauta conservadora, pela qual 57,7 milhões de brasileiros votaram em Bolsonaro, não passou nada. Então, o Brasil, o pessoal está falando, nós temos que transformar o Brasil num semipresidencialismo para poder funcionar melhor. Nós temos que transformar o Brasil num parlamentarismo que é muito melhor. Ora, o Brasil já é um país parlamentarista e semipresidencialista. Verifique a quantidade de deputados e senadores que são ministros. Nós somos um país parlamentarista. No passado, a quantidade de deputados e senadores que tinham certas estatais eram deles. Furnas, Petrobras, era rateado. Então o Brasil já funciona como um país parlamentarista. Já funciona como um país semipresidencialismo. Então não precisa fazer essa reforma, porque já é. Então, uma vez eleito, o presidente Bolsonaro não conseguiu implementar a pauta da promessa de campanha dele. Não fechou a empresa do trem-bala. Esse é o exemplo que eu mais gosto de dar. E o Congresso barra muitas das leis, dos projetos de lei, das medidas provisórias que o Executivo manda para o Legislativo. Por que você acha que ele não tem maioria no Congresso? Ótima pergunta. Eu vou voltar a 1985 para te responder isso. Existia um regime no Brasil, que foi a Contra-Revolução, que os militares assumiram o poder no Brasil para salvar o Brasil do comunismo. Então, a esquerda sempre chamou esse período de ditadura militar. Ok, podem dar o nome que quiser, eu vivi aquela época, eu sei. Foi uma contra-revolução. Então, o primeiro governo civil, depois dos militares, foi o governo Sarney, em 1985. E o governo Sarney, ao assumir, ele já assumiu o governo com um estilo parlamentarista ou semipresidencialista de governo. O que ele fez? Distribuiu os ministérios entre diversos partidos para ter apoio. E de 1985 até hoje, decorridos todos esses anos, 35 anos decorridos, o Brasil continua sendo governado desse jeito. Como que Fernando Henrique conseguiu governar? Com diversos partidos dando sustentação ao seu governo, para que ele tivesse maioria no Congresso. Então, o que ele fez? Estatal A para você, B para esse partido, estatal C para tal partido. Ministério tal para tal partido, Ministério Y para tal partido. Assim foi feito com Itamar Franco, assim foi feito com todos os governos. Lula, Dilma, Temer e agora Bolsonaro. O primeiro ministério de Bolsonaro era um ministério mais técnico. Não conseguindo governar, o presidente Bolsonaro teve que ceder. Ele entendeu que ele estava num regime semipresidencialista ou num regime parlamentarista. Então, cedeu alguns ministérios para alguns partidos políticos da base de sua sustentação. Ele não cedeu às estatais. As estatais ainda continuam, tecnicamente, sendo administradas de uma forma diferenciada do que foram outros governos, como, por exemplo, o governo do PT. Então, eu fui para o governo por causa desse speech, desse discurso, dessas promessas de uma pessoa que parecia iria fazer a ruptura brasileira para o Brasil e para o caminho da prosperidade. Depois de 19 meses, mesmo com esse legado que eu disse que eu deixei, eu senti que a relação custo-benefício do meu tempo e do meu trabalho em relação ao resultado a ser obtido com as dificuldades da privatização, eu falei bem, aqui então, com esse governo, o Congresso não quer privatizar, porque nós entramos
no Congresso com uma medida provisória para privatizar a Casa da Moeda. Que a Casa da Moeda, ela está na Constituição, então teria que o Congresso autorizar a venda da Casa da Moeda. E o Congresso disse não. Não, Salim. Não, Bolsonaro. Não, ministro Guedes. Nós, os congressistas brasileiros, eleitos pelo voto do povo, não queremos que venda a Casa da Moeda. Então foi ali, eu senti o poder que tem, de fato, o Congresso e que efetivamente não estava na cabeça do Congresso reduzir o tamanho do Estado. E a Casa da Moeda, que é a Casa da Moeda? É uma gráfica. É uma gráfica. Que daqui a pouco nós vamos ter que vender ela a preço de ferro velho, que não vai ter mais dinheiro, não vai ter mais moeda, nós estamos indo para moeda digital, então a Casa da Moeda vai ser vendida a quilo, no ferro velho, aquelas máquinas de printar dinheiro, que vai acabar tudo isso. Então o Congresso tem autonomia, foi eleito pelo povo, tem poder e disse não, nós não queremos vender a Casa da Moeda. Isso é sinal do establishment. Se eu vender a Casa da Moeda, eu passo a ter menos poder. Não indico diretores, não indico conselheiros. Bem lembrado, a Casa da Moeda foi um local onde, por quase 10 anos, foi usada para desvios financeiros por partidos políticos. Esse modelo político que já se estende por quase 40 anos, nós vamos sair dele algum dia? E como? Eu acredito no futuro do Brasil. Eu acho que cada dia que passa há um cansaço da população em relação ao establishment, ao comportamento do establishment. Então, é gota d'água. Gota d'água em copo cheio derrama. Então, nós temos visto aí os privilégios que as pessoas que estão nas estatais ou que trabalham no Estado, e principalmente no Judiciário, possuem. Então, você viu na imprensa recentemente, um desembargador aposentado ganhou no ano de 2021 R$3 milhões de aposentadoria, sendo 800 mil somente no mês de dezembro. Isso é uma afronta ao povo brasileiro. Isso é imoral, pode ser legal, mas é imoral. Então, por isso que eu falo que os sociais-democratas, a esquerda, têm interesse em manter o povo mais na ignorância. Nós temos hoje, Bruno, 11 milhões de analfabetos. 38 milhões de analfabetos funcionais. Aquelas pessoas que não sabem interpretar um pequeno texto ou fazer as 4 operações básicas de matemática. Então, os sociais-democratas, a esquerda, ganham voto no discurso, nas promessas. E eles precisam de uma sociedade com mais baixo índice de escolaridade possível para que o populismo possa ganhar. Por isso que nós mantemos 11 milhões de analfabetos. Eu te pergunto, Bruno, será que 35 anos de governos sociais-democratas, porque todos esses governos, desde Sarney até hoje Bolsonaro, ou o governo Bolsonaro, eu estou chamando de social-democrata, apesar do ministro Guedes ser um liberal, é porque ele não conseguiu fazer as reformas liberais. Fez algumas, mas não as que deveriam ter sido feitas. Então, são governos sociais liberais. Teve um interregnozinho ali no governo Collor, que foi muito curto. Então, 35 anos de governos sociais-democratas. Não foram possíveis, em todos esses governos, erradicar o analfabetismo? Seria possível. Teria sido possível, mas não houve interesse. Para uma certa classe política, não todos, essas pessoas à margem da educação é melhor. E essas pessoas, para o establishment, é bom que essas pessoas sejam realmente mais analfabetas e que não tenham conhecimento, porque o establishment continua sofrendo. Então, quando um ministro, um
desembargador ganha 3 milhões por ano de aposentadoria, isso é uma afronta à sociedade brasileira. Mas o establishment convive bem com isso. Convive bem, isso é normal. A sociedade brasileira, essa grande parte nem sabe que isso aconteceu. Talvez 100 milhões de brasileiros, 150 milhões de brasileiros não sabem que isso aconteceu. Então, nós temos aí um país com uma disparidade muito grande entre as pessoas do establishment e entre o simples cidadão. Um simples trabalhador brasileiro trabalha 5 meses por ano para pagar impostos. Eu estou falando de um assalariado. 5 meses por ano ele trabalha para poder pagar impostos. A renda média do brasileiro é 2.000 e poucos reais. A renda média de todos os brasileiros. Ok. No judiciário, em alguns tribunais, no Ministério Público, em alguns ministérios públicos, tem uma ajuda adicional de saúde de R$ 3.500, que é maior do que a renda média brasileira. Isso se chama transferência de renda. Nós estamos pegando impostos de 212 milhões de brasileiros e colocando no governo, no Estado, que atende uma pleiade de pessoas. Então é triste ver isso acontecer. Então eu acho que a sociedade brasileira, graças à rede, está hoje melhor informada e isso não vai durar muito tempo. A sociedade vai ficar mais esclarecida, vai votar melhor, teremos melhores mandatários, aí formularão melhores leis e o Brasil melhorará. Então eu acredito no futuro do Brasil. Bom, você fala dessa suposta vocação dos sociais-democratas para tratar desse tema, da pobreza, dos marginalizados. Você não acha que os liberais negligenciaram isso por muito tempo, não? Os liberais são muito poucos, são muito intelectualizados e não sabem lidar com política e mentiras. Liberal não mente. Então, daí uma dificuldade dos liberais colocarem suas teses para a população. Agora, um político no palanque, você sabe as promessas, você conhece o Brasil. O que os políticos falam? E daí 4 anos ele volta com o mesmo discurso. E vai ser eleito. Os liberais necessitam de um país com um nível de educação melhor, para que as suas teses sejam absorvidas. É difícil você ensinar inglês para uma pessoa analfabeta. Para uma pessoa alfabetizada é mais fácil você ensinar um outro idioma. O que eu quero dizer com isso? Que com uma melhor escolaridade, as ideias liberais seriam melhor absorvidas. Mas há um problema da escola brasileira. A escola brasileira, a educação brasileira, social-democrata, progressista e de esquerda, que idolatra Paulo Freire, educou essas pessoas, esses brasileiros todos, com um forte viés de esquerda. Então, por isso que o Congresso brasileiro, a grande maioria do Congresso brasileiro é de esquerda. Porque eles foram doutrinados na escola e nem sabiam. Ora, tem um instituto no Brasil que se chama Escola Sem Partido. Miguel Najib, em Brasília. Nem Bolsonaro, nem Weintraub conseguiram tirar a ideologia da sala de aula. Não conseguiram. São 3 anos, vai para o 4º ano de governo. Bolsonaro não conseguiu tirar a ideologia da sala de aula. Porque os professores, à esquerda, já ideologizaram a educação brasileira. Então o jovem já saiu com tendência de esquerda. Por isso que uma grande parte do empresariado brasileiro é social-democrata. Porque ele defende, e teve na Constituição, e ainda hoje, ele tem subsídios, benefícios, barreiras tarifárias, empréstimos de órgãos de governo para sobreviver. Então também existe alguns segmentos do empresariado que são sociais-democratas, que acreditam que o Estado está aqui e que tem que cuidar deles.
Então, por isso, nós temos setores da economia que não conseguem se manter de pé até hoje, devido às proteções de governo por 30, 40, 50, 60 anos. O governo ajudando setores que não conseguiram ficar em pé em 60 anos. O governo não ajuda a agricultura está bombando. Tem um punhado de setor que o governo não ajuda e o Brasil está indo de bem para melhor. Por exemplo, nesse mundo de startup, no mundo de tecnologia, não tem o dedo do governo. Está tudo indo bem. Onde é que está o dedo do governo? Está exatamente na indústria. E o que aconteceu com a indústria? O Brasil, pega os 35 anos da social-democracia brasileira, o processo de desindustrialização tem 35 anos consecutivos que está caindo. É normal, no mundo inteiro caiu a desindustrialização. No mundo inteiro. Na Alemanha, Japão, caiu no mundo inteiro. Não tanto quanto no Brasil. Muito dessa desindustrialização foi a proteção do governo brasileiro para certos setores, para certos segmentos. Então, esses setores não sabem competir. A Zona Franca de Manaus está lá esses anos todos, 50 anos, e que resultado teve a Zona Franca de Manaus? Que competitividade teve aquelas empresas que ali se instalaram? Quanto custa a Zona de Manaus por ano? Quanto custou a Zona de Manaus a Zona Franca de Manaus até hoje? O maior custo de geração de emprego no Brasil é o da Zona Franca de Manaus. Talvez se investisse num outro segmento, em alguma outra coisa, em outro estado, nós geraríamos mais emprego por cada R$ 1 milhão investido do que na Zona Franca. Então, mas são políticas de governo. E temos aí também, outra coisa que pouco se fala, o Brasil já há muitos anos, ele é governado pelo Norte e Nordeste. Então a democracia brasileira é uma democracia jaboticaba brasileira, que diz o seguinte no artigo 5º, os cidadãos são iguais perante a lei. Não, que coisa nenhuma. Um paulista vale 17 pessoas do estado do Acre, por exemplo. O senhor fala pelo número de parlamentares, né? De parlamentares. Então, os cidadãos não são iguais. A representatividade não é a mesma. Então, isso foi um casuísmo lá de trás. Para se manter no poder, o governo fez uma mexida constitucional em que deu mais poder para o Norte e Nordeste. Então, a representatividade brasileira não é democrática. Não é democrática. Mas nós temos 3 senadores por estado no Brasil. Os Estados Unidos têm 2 senadores por estado. Renda per capita, $65 mil. País desenvolvido, sem pobreza extrema, 2 senadores por estado. Brasil, país pobre, pobreza extrema, 38 milhões de analfabetos funcionais, 11 milhões de analfabetos, 3 senadores por estado. Então, em princípio, o establishment está se cuidando bem. Então, isso tudo é o establishment. Então, o importante é ter mais senadores, não é erradicar a pobreza. Nós temos aí o custo que custa cada senador, cada deputado e cada ministro do Supremo. O Brasil deve ser talvez o país, se não for o primeiro, está entre os 3 primeiros que tem mais elevado custo por juiz do Supremo, por senador e por deputado. É o establishment, o custo do establishment. Enquanto na Suécia, um vereador ganha $200 e um notebook, não tem carro, não tem assessor, nada. Não tem gabinete, não tem nada. $200 e um notebook. Aqui no Brasil, nós temos essa quantidade de câmeras em quase 6 mil municípios, essa quantidade de vereadores, 59 mil vereadores remunerados. Então, o establishment está aumentando de tamanho. Quanto mais aumenta a arrecadação, mais o establishment aumenta de tamanho. Então, o problema do Brasil é que nós temos um Estado gigantesco. Nós precisamos reduzir o tamanho do Estado. Reduzindo o tamanho do Estado, o benefício é para toda a sociedade. Salim, fala sobre o caso Ciagesp aqui de São Paulo. A empresa dava prejuízo nos últimos anos. Em 2017, deu um prejuízo de 17,5 milhões de reais. Até que o presidente Bolsonaro nomeou um coronel da rota para dirigir
e ano passado, 2021, até setembro, havia lucrado cerca de 28 milhões de reais, uma mudança substancial. Te parece um caso de sucesso de empresa pública? Ok. O CEAGESP, lembra que eu te falei que nós estamos num país semipresidencialista, num país parlamentarista, com divisão de poder? Se você verificar, a CEAGESP tinha um dono, que é um deputado federal. Ele era o dono do CEAGESP. Nomeava as pessoas e de lá retirava o dinheiro que necessitava. Basta você fazer uma pesquisa no Google. Então, o CEAGESP, com o governo Bolsonaro, acabou com essas coisas, com essas indicações estatais para partido de sustentação. Então, interrompeu esse processo e no primeiro ano já deu lucro. Para você verificar por que nós defendemos que não haja estatal. Porque se houver estatal, haverá corrupção. Nós temos que vender todas as estatais. Até porque, de acordo com o artigo 173 da Constituição Brasileira, o Estado não pode estar envolvido na atividade empresarial, concorrencial. Então, o Estado não tem que ter CEAGESP. O Estado tem que vender o CEAGESP. Pena que o Bolsonaro não quis vender o CEAGESP. Foi das gotas d'água. Uma foi a Casa da Moeda, a outra foi o CEAGESP. Então, falei, não, aqui não vai ter privatização. Então, o CEAGESP, apesar de bem administrado, estar dando lucro não significa que não deva ser privatizado. O Estado não tem que se meter nessa atividade. Alguma hora, um outro governo, mais inescrupuloso, vai usar a CEAGESP como ferramenta, como instrumento de troca, igualzinho foi usado todos esses anos aí. Por falar em corrupção, eu queria lembrar uma frase de um ex-ministro da Justiça do governo Dilma Rousseff, que disse o seguinte à Carta Capital. Ele disse que há uma diferença entre corrupção predatória e corrupção do bem, como ele mesmo disse, que é aquela corrupção que serve como uma graxa na engrenagem da máquina. Segundo ele, isso é tolerável do ponto de vista econômico. Como é que você, o empresário, vê essa declaração vinda de um alto funcionário público brasileiro? É o establishment. Essa é a demonstração de como pensa o establishment. É imoral. Corrupção é imoral, ponto. É inaceitável a corrupção. Quando um membro do establishment defende, é como se fosse os meios justificam os fins. Ok? O Partido dos Trabalhadores e o Lula acreditam que o que eles fizeram de corrupção na Petrobras com os empreiteiros foi em prol de um bem maior, que seria perpetuar o PT no poder. Eles acreditam piamente que aquilo não foi uma coisa errada, era bom. Então, são valores morais das pessoas ou de instituições. Então, os valores morais dos petistas, os valores morais de Lula, são absolutamente díspares de qualquer sociedade civilizada. São mais próximos de regimes ditatoriais, de regimes autoritários. Como é que você tem visto a campanha, ou pré-campanha, digamos assim, do ex-juiz Sérgio Moro? Você acha que ele vai conseguir se livrar do ideário social-democrata que ronda ele? Magalhães Pinto dizia o seguinte: política é igualzinho nuvem. Cada hora que você olha para cima, está de um jeito diferente. Então, assim, nós estamos no mês de março. Vai correr muita água ainda. Então, eu diria para você que o quadro está muito nebuloso agora. Esse quadro deve se clarear daqui a uns 2, 3 meses para saber o que pode acontecer. Está muito cedo para fazer qualquer projeção. Você acha que o apoio que o Lula tem recebido, ou o suposto apoio, quer dizer, essa força que se tem noticiado em torno do Lula, isso é uma ilusão ou tem algum sentido? Olha, a política brasileira está num momento com os nervos à flor da pele. Uma polarização extrema. E seria, em princípio, em qualquer país do mundo, seria uma aberração. Um ex-presidiário cujo Supremo, de alguma forma, possibilitou que ele
voltasse a concorrer, isso é uma situação esdrúxula. Isso é uma situação esdrúxula. O povo brasileiro é um povo calmo, tranquilo, chega a ser até subserviente, por causa do índice de escolaridade. Então, Lula teve engavetados alguns dos seus processos e vai concorrer. Então, você imagina que um indivíduo envolvido com tamanha corrupção vai concorrer a presidente da República. E alguns institutos de pesquisa até o colocam como estar na frente nessa corrida presidencial. O fato é que, quando se fala terceira via, tem candidatos como Moro e outros, Luiz Felipe Dávila, do Novo, acho que está muito nebuloso agora. Daqui uns 2, 3 meses vai clarear a situação melhor. Mas é uma aberração a gente conviver com o que aconteceu de corrupção no governo petista, aquela quantidade de empreiteiro. Um gerente da Petrobras devolveu 100 milhões de dólares. Devolveu. Um gerente devolveu 100 milhões de dólares durante o período do PT. E como que pode um indivíduo desse concorrer para a presidência da República e ainda pesquisas dizerem que ele está na frente? É difícil de acreditar nisso. Você disse que é um animal político, mas apartidário. Você pensa em disputar eleições? Não. O meu objetivo é disseminar ideias. Eu propagar ideias para um Brasil melhor. Então, eu tenho interesse em disseminar ideias, propagar ideias, formar jovens nos nossos institutos, fazer eventos liberais, divulgar a causa liberal. Então, é aquela história de Confúcio. Se você quer matar a fome de alguém, não lhe dê um peixe, ensine-o a pescar. Então, é um trabalho lento. Uma das suas perguntas foi por que os liberais não conseguem fazer com que a sua filosofia seja melhor conhecida por todos. É porque, primeiro, nós precisamos de um nível educacional para a pessoa receber isso. E, segundo, no Brasil, toda a educação, toda é de esquerda, social-democrata, progressista. Então, tem muito pouco liberal no Brasil. Então, por isso que o Brasil está desse jeito. Tem 40 anos que o Brasil está derrapando. Nos últimos 15 anos, a renda per capita dos Estados Unidos aumentou. A do Brasil continua estagnada. O Brasil tem 15 anos que o Brasil não cresce. Então, nós estamos tendo um problema da forma de como esse país está sendo conduzido, da forma de como esse Brasil está sendo administrado. E esse tamanho desse Estado gigantesco. É uma balança. Se o Estado é muito grande, alguém vai ter que pagar por isso. E cada dinheiro que sai do bolso do cidadão e vai para o Estado é um dinheiro inútil e improdutivo. Ele não gera riqueza. Quando o dinheiro vai para o Estado, ele paga custeio. O Estado não gera emprego. O Estado tem servidores públicos, mas o Estado não gera emprego. O que gera emprego é iniciativa privada. É a padaria, o posto de gasolina, o engraxate na rua ali que está empreendendo. É isso que gera emprego. O Estado não gera emprego. Então, quanto mais dinheiro vai para o Estado, mais tira da sociedade. E por isso que o Brasil está desse jeito hoje. A renda per capita brasileira, está aí o último dado do IBGE, dá uma média de R$36 mil de renda per capita média brasileira. O estado mais pobre é o Maranhão, com uma renda per capita de R$13 mil. São Paulo, a locomotiva brasileira, o estado mais industrializado, seria um estado americano. Poderia ser um país da Europa. Então, o estado mais rico que nós temos é São Paulo. São Paulo tem uma renda de R$49 mil. E Brasília, 92 mil. Eu te pergunto, faz sentido Brasília ter uma renda per capita de R$92 mil, enquanto o estado mais sofisticado que nós temos no Brasil tem uma renda per capita de R$49 mil? A média é 36, Maranhão 13, mas Brasília com 92? Será que isso é moral? O que é isso? Transferência de renda. Então nós estamos diante de um país com uma absurda transferência de renda. Nós precisamos realmente reduzir o tamanho do Estado.
Você faz uma distinção entre cidadão de primeira classe, que são os funcionários públicos, e os de segunda, que são os demais. Mas há uma diferença, por legítima que seja, entre o cidadão pobre ou de classe média e os bilionários, né? E veja, para quem é de classe média, é mais fácil a pessoa se tornar, por exemplo, um juiz do que um bilionário. Você não acha que há um problema nisso, não? O Brasil tem 212 milhões e 500 mil habitantes. Não tem 300 bilionários. Ok? Bilionário, então, é um número muito restrito da sociedade. Normalmente se transforma em bilionários aquelas pessoas que tiveram ideias geniais. Bill Gates, de uma garagem a um dos maiores bilionários do mundo. Aqui mesmo no Brasil nós temos 3 bilionários. Jorge Paulo Lemos, Sicupira e Marcel Telles. Ok? E estavam no mercado financeiro, compraram a Brahma, somaram com a Embev e começaram a fazer uma plataforma mundial de cerveja, se transformaram em bilionários. Então, são muito poucas pessoas que são bilionários. Agora, na carreira de um indivíduo, ele pode ter opção. Olha, eu quero ser um executivo de uma empresa, eu quero ter um negócio por conta própria, eu vou ter um negócio qualquer, abrir uma mercearia, uma padaria, um posto de gasolina. Ou ele pode também ser um servidor público, ele fazer um concurso. Nós precisamos de servidores públicos, nós precisamos de juízes, de membros do Ministério Público, nós precisamos de procuradores, nós precisamos de pessoas na saúde, na educação, nós precisamos de servidores públicos. Eles são importantes e fundamentais para o funcionamento do país. Precisamos de servidores públicos. Agora, a média de salário do setor privado com o setor público tem que ser equivalente. Não pode o setor público ganhar mais do que o setor privado. Agora, o que eu queria falar uma coisa com você sobre bilionário. Quando o indivíduo é bilionário pelo seu esforço próprio, exemplo, Bill Gates, ok? Exemplo, os 3 bilionários brasileiros que eu acabei de dizer para você. Né? Tantos outros. Ok, tantos outros. Quando ele adquiriu essa riqueza pelo seu esforço e inteligência no mercado competitivo, sem proteção do governo, é moral. Agora, empreiteiros brasileiros que se transformaram em bilionários, foi imoral, porque foi transferência de renda dos brasileiros para o Estado e o Estado remunerou esses empreiteiros. Até alguns anos atrás, os empreiteiros estavam entre os bilionários brasileiros. Depois desse evento, os bilionários não estão mais os empreiteiros não estão entre os bilionários. Existe, sim, algumas famílias de empreiteiros que estão entre os bilionários. Ganharam tanto dinheiro ao longo dos anos. Mas se você for ver no mundo inteiro, no Brasil, eram principalmente os bilionários aqui nos anos 70, eram empreiteiros. Lá fora, um ou outro empreiteiro pode ser bilionário, mas a maioria de bilionários são todos industriais. Então, ser bilionário pelo esforço de um negócio, de um produto ou serviço, sem proteção do Estado, sem benefício, sem subsídio do Estado, é absolutamente ético. Agora, não é ético, ainda que seja um pequeno negócio que tenha a proteção do Estado, que tenha o Estado cerceando o direito de concorrência. Então, eu sei que muitos jovens, numa pesquisa recente, disseram que o sonho deles é trabalhar na Petrobras. Petrobras é uma empresa listada em bolsa, que tem o controle do governo. Ela é conhecida por pagar elevados salários, muitos benefícios, benesses penduricalhos. O jovem é inteligente. Eu estou procurando um emprego. Por que eu não vou trabalhar naquela empresa ou naquela empresa? Porque os salários, os benefícios, benesses penduricalhos são muito pequenos. Eu prefiro a Petrobras, que tem tudo isso em grande quantidade e valores elevados. Então, as pessoas são inteligentes. Por que as pessoas querem fazer concurso público? Outra pesquisa deu. As pessoas querem fazer concurso público, querem trabalhar no Estado. Por quê? Primeiro, estabilidade de emprego.
Você não precisa trabalhar que você não vai ser mandado embora. Por favor, me aponte um cara que não trabalhou e que foi demitido por não trabalhar. Existem alguns processos de algumas pessoas que agiram de má fé nas suas funções, nos seus cargos, com corrupção. Agora, me parece que são um número baixíssimo por ano. 100 pessoas por ano são demitidas entre 12 milhões de pessoas. Agora, na iniciativa privada, de 30 milhões de pessoas, todos os anos, aproximadamente quase 40% são demitidos todos os anos. Ou porque não tem mais o serviço, acabou aquela obra, ou o funcionário não performou. Existe demissão. No serviço público não tem demissão. Nós precisamos de um serviço público bom. Porque o cidadão precisa de apoio do Estado na educação, na saúde, no saneamento, na segurança. Nós precisamos de bons policiais. Precisamos de bons juízes. Bons policiais e bons juízes devem ser bem remunerados. Precisam ser bem remunerados. Não mais do que a iniciativa privada. Então, nós precisamos fazer uma adequação. E outra coisa, era uma aberração no Brasil. Um indivíduo da iniciativa privada aposenta hoje no máximo com 7 mil reais. Não importa que ele ganhe 200 mil, ele aposenta com 7 mil. No governo, até então, os que estão no Estado aposentam com seu último salário, limitado a 39 mil pela lei, que na realidade você viu o desembargador, 3 milhões no ano passado. Então, tem também artifícios que o establishment fez. Verbas indenizatórias não tem que pagar imposto de renda. Então ele ganha 39 mil, mais auxílio do paletó 5 mil, mais auxílio de filho até 20 anos 5 mil, mais educação de filho 5 mil, mais babá 5 mil, total 200 mil. Só paga imposto de renda sobre 39 mil. Então o establishment trabalhou a vida inteira por conta própria. Ele se defendeu. Isso a sociedade brasileira não sabe. A sociedade brasileira precisa saber disso. A sociedade brasileira está precisando ser melhor informada sobre o que está acontecendo com o seu dinheiro. Precisa de uma prestação de contas melhor do Estado ou dos governos para com o cidadão, dizendo, ó, você pagou isso aqui, onde é que nós colocamos o seu dinheiro? Ó, aqui. Apesar de existir uma transparência, se você entrar num órgão público, você sabe o salário das pessoas, perfeito? Essa transparência é relativa, mas não é absoluta. Muitas vezes você não encontra o total dos valores ou certas verbas. Você sabe que o correto seria que os cidadãos fossem iguais perante a lei. Eu ganho 200 mil, um servidor ganha 200 mil. O imposto de renda nosso tem que ser praticamente o mesmo. Dependendo da dedutibilidade que tiver aí de familiar, mas é mais ou menos o mesmo imposto. Hoje é uma discrepância. O privado paga um imposto muito elevado e o servidor público paga só até 39 mil reais. Então, por isso que eu falo que são cidadãos de primeira e de segunda categoria. Você, cidadão de segunda categoria, vai pagar imposto de renda sobre o total que você ganha. Você, de primeira categoria, somente até 39 mil. Você é um cara legal. Você trabalha no Estado. Você não precisa pagar imposto de renda acima de 39 mil, porque você é de primeira categoria. A sociedade brasileira precisa saber disso. Agora, isso foi construído, não foi o judiciário que construiu isso, não. Foi o judiciário, junto com o legislativo, que fizeram isso. Muita coisa disso é baseado em leis que foram aprovadas. Então, não é exclusivamente uma administração. Ah, foi no governo tal. Ou isso aqui é do TRF-4. Não, não é. Isso é uma coisa que foi construída ao longo dos anos. E chegamos a esse ponto que nós estamos hoje, de um desembargador ganhar 3 milhões por ano. Isso é inconcebível em qualquer país do mundo. No entanto, aconteceu, na imprensa, 2, 3 dias, bateu alguma coisinha, acabou, nós já nem lembramos mais disso. Hoje está a guerra da Ucrânia com a Rússia, não lembramos mais do desembargador. Nem do Covid. Teve uma pandemia no Brasil de Covid. Um tempo atrás, não sei se você lembra disso. Acabou a Covid. A guerra acabou com a Covid. Então a mídia brasileira também, a mídia do mundo inteiro, é uma mídia que tem certos compromissos,
que não obrigatoriamente há absoluta informação para o consumidor. A nossa mídia é tendenciosa. Você viu a Covid no Brasil, o que aconteceu? Toda a mídia tomou partido. E agora, como tem a guerra, esqueceu os Covid não dá mais leitura. Então, esqueceu o Covid, o assunto hoje é guerra. Você abre qualquer jornal, Ucrânia, Rússia, essa é a manchete de hoje. Covid acabou. Então é o seguinte, a guerra da Rússia com a Ucrânia acabou com o Covid no mundo. Que interessante, hein? Uma guerra acabar com a pandemia. Isso é só para a gente se divertir um pouco. Salim, nosso tempo acabou. Foi uma satisfação falar com você. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo. Até a próxima. Espero revê-lo. E a você que chegou até aqui, muito obrigado pela audiência. Vejo você no próximo Contraponto.